Olá, pessoal. Então, retornando, nós havíamos comentado, né, a respeito do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele, ele é abordado na Lei Complementar 123 de 2006. Aí eu comentei, né, que dependendo do ramo de atividade, ele vai se enquadrar num dos 5 anexos, né? 5 anexos, na verdade, o que que é? Você digita Lei Complementar 123 de 2006 no Google, ele vai mostrar como os primeiros resultados do Planalto, né? Sempre sugiro acessar o site do Planalto, né? planalto.gov.br. E, e daí o que, que vai aparecer? Aí você vai, dependendo do seu ramo de atividade, verificar aqui qual que é, né? Qual que é a alíquota aplicada com base, né? Se é comércio é 1, aí depois, se é indústria, né? Aí ele vai usar o anexo 2, né? Se é prestação de serviços. Aí ele vai trazer, se ela for uma prestação de serviço que estiver enquadrada lá no parágrafo 5º C do artigo 18, né? Aí ele está aqui. Se não, daí ele vai anexo 4 e anexo 5, tá? Quer ver? Parágrafo 5. Acho que eu estou no lugar errado. Tem que puxar para cá, ó. Ctrl F, parágrafo 5. Eu não vou conseguir achar, vou apanhar aqui porque eu perguntei diferente. Então, assim, qual que era a minha ideia, né? Deixa eu puxar porque ele subiu um monte. Se você vier aqui, por exemplo, no artigo 18, ele vai mostrando sobre, né, os vários. Aí você vai visualizando os vários. Você consegue visualizar, né, em qual anexo ele se enquadra, e daí ele vai trazendo. É difícil quando a gente vai de cima para baixo, né? De baixo para cima, quer dizer. E daí você consegue visualizar, né, quais são as atividades. Então, qual que é a ideia? Né? Eu não vou. Meu objetivo não é, digamos assim, de ver várias atividades nesse momento aqui, mas pegando a lei complementar, aí você vai vendo, né, das atividades. Que eu quero dizer assim, prestação de serviço tem 3 anexos. Para identificar qual anexo que você vai fazer, você vai verificar justamente, né, pela lei complementar. Então, tal ramo de atividade. Né, é uma academia. Que nem a gente. É uma clínica, serviço de medicina veterinária, né? Então ele vai trazer serviço de medicina veterinária, ele vai trazer qual que é o anexo, prestação de serviços, né? Que nem a gente conversou, contabilidade é o anexo 3, advocacia, anexo 4, né? Ou a questão do fator R, tá? Bem interessante, né? Então, vou sair aqui, não quero deixar ninguém preocupado ali com a legislação, e a gente vai voltar para a nossa apresentação, tá? Então, tá. Então, a gente falou um pouco sobre o Simples Nacional, né? Que a gente tem os anexos de 1 a 5. O próximo slide, mais dentro, ele vai mostrar ali o que vem a ser cada um deles, ó. Anexo 1 é comércio, anexo 2 indústria, 3, 4, 5 é prestação de serviços, e daí ele vai trazer aqui, onde é que estão as atividades, né? E na verdade está aqui, por exemplo, do fator R, né? Fator R é quando ele for igual a superior a 28%. Aí ele vai se enquadrar justamente no anexo 3. Se, né, o que a empresa tem de folha de pagamento dividido pelo fator, folha de pagamento dos funcionários dividido pelo faturamento for menor do que 28, né, dependendo do ramo de atividade, ele vai se enquadrar aqui como no anexo 5, tá? Beleza. Então, simples, né? Ele vai pagar por meio da DAS, e o que engloba os tributos, a gente já comentou anteriormente, né? IPI, CSLL, CPP, ICMS, CONFINS, PIS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e ISS. Legal. Então, se a gente quisesse verificar em relação à competência, né, eu tenho tributos no Simples Nacional de competência municipal, que é o Imposto sobre Serviço, de competência estadual, que é o ICMS, e todos aqui, né, os demais aqui tributos de competência federal. Legal.
comentei com vocês quando a gente estava conversando, mas sempre é importante, né? Isso foi indagações que já tinham me feito em outro momento. Então, assim, as obrigações trabalhistas, né, que a empresa tem, que é, digamos, recolhimento lá do INSS do empregado, além disso, né, o pagamento de 8%, né, do FGTS, quando tem a multa de rescisão, né, tudo isso ele tem que pagar normalmente e não se enquadra no Simples Nacional. Vou comentar com vocês agora a respeito do lucro presumido. O lucro presumido é uma maneira simplificada de efetuar os cálculos dos tributos, no qual se existe, né, uma presunção do rendimento tributável, ou seja, ele presume que dependendo do ramo de atividade, você vai ter um percentual que vai ser seu lucro. Né? Isso vai ser utilizado para fins de, né, o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Existe uma distinção no valor do PIS e do COFINS pago. Então, quando é feito uma análise do planejamento tributário do presumido para o real, né, o que é trabalhado é contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda pessoa jurídica, PIS e COFINS. Né? A contribuição patronal previdenciária, que nem no Simples Nacional, essa não entra ali na análise no primeiro momento, se a gente estiver comparando só presumido e real, pelo seguinte, porque os dois ele vai ter que pagar separadamente. Mas se eu comparar com o Simples Nacional, aí entram mais tributos, né? Aí vai entrar também a questão do ISS, aí entram mais tributos, então você tem que fazer uma análise como um todo, que é o que a gente vai visualizar agora após o intervalo. Então eu tenho, né, qual que é a legislação? Então eu tenho assim, ó, a partir de 2014, teve a lei 12.814 que alterou a 9.718. Então, a partir desse momento, né, o faturamento máximo para que ela se enquadre como lucro presumido, ele tem que ser igual ou abaixo de 78 milhões. E se a empresa é nova, se a empresa não tem 12 anos de faturamento, então como é que é feito? Né? É feito com base no faturamento daquele mês, né? Por exemplo, ou 6 milhões e meio multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior, né? Quando inferior a 12 meses, para que ela justamente verifique se ela pode ou não se enquadrar. Aqui o quadro, né, com a presunção da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, ó, uma empresa, né, do lucro presumido, ele entende o seguinte, que de cada 100, né, a empresa, se for no comércio ou indústria, transporte e carga, é 12%. Se for prestação de serviços, se entende o seguinte, que a prestação de serviços não tem um custo fixo muito alto. Então, de cada 100, se entende que 32% na questão da prestação de serviço ou serviço profissional, que 32 seria o lucro. Ou seja, desses 32, eu vou aplicar uma alíquota. A gente já vai ver qual que é a alíquota, né? Mas na ideia do lucro presumido, se presume que se eu estou num ramo de atividade, por exemplo, serviço hospitalar, né, esse lucro, então, seria em torno de 12%. É aqui, ó, em relação ao imposto de renda, né, quanto que seria ali a presunção do lucro, e acho que eu pulei um. Eu sabia que eu bati sem querer. E eu acabei apertando uma vez a mais e eu tenho a presunção do imposto de renda. Então, assim, ó, prestação de serviços, né, 32% a cada 100, né, se entende que vai dar 32, seria 32 de lucro, onde daí eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, né, que é 15%, e onde eu vou aplicar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, dos 32 eu vou aplicar 9%, tá? E dependendo do ramo de atividade, né, a presunção do lucro, ou seja, a base de cálculo, ela é diferente. Beleza. O PIS/PASEP, né, como é que funciona? Alíquota de 0,65 para PIS e 3 ou 4 para COFINS. Ele é cumulativo. Ou seja, eu não vou trabalhar a questão da não cumulatividade, eu vou fazer débito e crédito. Né? Então, no lucro real, a ideia do lucro real é justamente, né, eu faço toda a apuração do lucro
com base em todas as despesas, todos os custos que eu tenho, né, todos os gastos, e daí, no final, eu posso ter algumas adições, né, algumas exclusões ou compensações. O que acontece? A Receita Federal, né, pode entender que, por exemplo, alguns gastos não têm a ver com a finalidade do seu negócio. Então, apesar do seu lucro contábil ser tanto, ela entende assim, ó, essa viagem que você deu lá para o seu diretor, para ele ir para Disney com a família toda, isso não tem a ver com o seu negócio. Isso você quer dar, a empresa é sua, você dá. Só que não dá para você gastar com viagem para Disney e abater o dinheiro que seria do, digamos, da base de cálculo do imposto. Então ele pega aquele gasto lucro contábil e adiciona. Ele vai fazer uma adição, vai aumentar o lucro contábil para daí fazer a apuração, digamos, de quanto que seria o imposto, beleza? Essa é a ideia de uma adição, né? Exclusão é ali tirar alguns valores que não apareciam e compensações é a questão, a situação onde a empresa tem, digamos, um prejuízo já de outros anos, então ela vai compensando uma parte nos lucros adiante, por exemplo. Beleza. Vou mostrar ali os valores, né, para a gente pegar um caso. Ó, exemplo do caso 1, tá? Porque meu objetivo era trazer uns casos para vocês para ficar bem interessante. Então, esse assim, ó, caso, planejamento tributário, a melhor opção de modalidade tributária aplicada em uma empresa que atua no ramo de comércio varejista de combustíveis, tá? No comércio varejista de combustível, ela não consegue se enquadrar como simples nacional. Então, a gente só vai aparecer aqui nesse primeiro exemplo o regime presumido e lucro real, mas é bem legal para a gente fazer um comparativo, tá? Vou passar de uma forma, assim, de uma forma mais sucinta para vocês. Então, ele traz assim, ó, e vou disponibilizar, né? Tem que só disponibilizar o material. Ele traz o cálculo do demonstrativo do resultado do exercício, tipo um DRE, né? Então, ele tem, ó, receita, aí ele tem custo da mercadoria vendida, lucro operacional bruto, e ele encontra lá, ó, né, faz as receitas, as despesas financeiras, e ele encontra o resultado líquido do período. Então, em janeiro, 45 mil, em fevereiro, 24, e aqui embaixo ele vai somando, ele faz cumulativo, né, 45 mais 24, aí dá 70, 70 mais 8.900, né, 79, porque aqui tem valor quebrado aqui, né? Então ele fez o cálculo, ele apurou, a gente está fazendo pelo lucro real, então ele vai apurar bem certo qual que é o lucro da empresa. Aqui eu tenho os primeiros 6 meses, depois de julho a dezembro, e daí ele fecha o ano, ó. Então ele fechou o ano com um lucro líquido de 236 mil. Acabei não comentando, mas assim, ó, as empresas, quem trabalha, isso é importante comentar, quem trabalha no lucro presumido, eles fazem assim, ó, faz janeiro, fevereiro e março, aí depois vai pagar o imposto referente a janeiro, fevereiro e março, aí abril, maio e junho, ou seja, faz de 3 em 3 meses. O imposto de renda, no lucro, isso é no presumido, tá? No lucro real, poderia trabalhar da mesma forma. Só que assim, ó, imaginem a loucura que seria, né? Você ter que fechar toda a contabilidade ali de 3 em 3 meses. Então, o que a empresa faz? Ela paga o imposto de renda por uma estimativa. Ela tem uma estimativa de quanto que vai ser o lucro dela, né? Como que ela vai estar trabalhando, e daí o que ela faz? Ela vai pagando mensalmente. Para a Receita também é muito mais interessante, né? Então ele vai pagando mensalmente, né, o valor com base numa estimativa. Quando chega lá no final, ele verifica se faltou, se sobrou e tudo mais, e daí depois ele faz o pagamento, tá? Mas essa é a ideia. Então, ele faz o cálculo por estimativa. Para justamente não acontecer, por exemplo, né? Imagina o Estado que precisa também de recursos e o imposto de renda, né, pessoa física, pessoa jurídica, tem uma arrecadação muito alta. Então imagina chegar só no final do mês para daí, perdão, chegar no final do ano, ele fechar todo o balancete, demora mais um pouco para daí depois pagar. Não, né? O que o governo faz? Ele faz com tudo. Quem é empregado, né, sabe que ele não espera, o leão não espera até, digamos, dezembro, para daí depois você entregar a declaração. A Receita Federal fala, não, fica tranquilo, vamos fazer assim, ó, eu faço, né, eu faço a retenção na fonte do seu dinheiro, né, já fica o dinheiro aqui retido.
Quando chegar lá de março até abril, você faz a declaração de imposto de renda. Se você tiver para receber, beleza, eu pago, até pago a correção lá para você, e se tiver faltando, daí você me paga a diferença. É isso que ele faz, tá? Mesma lógica aqui na pessoa jurídica quando você trabalha por estimativa. Ah, professor, eu quero fechar meu balanço 3 meses. O pessoal não faz, né? Mas enfim, é possível, beleza? Aqui, então, mostrando para vocês, do primeiro caso, o resultado, né? Então, quanto é que daria, ó? Eu tenho, né? Lucro real. Lucro real, o que que é? Ele vai pegar o lucro, só que aqui teve uma questão de adição, né? Ele aplicou do lucro 9% de contribuição social e do lucro 15%, né? Que é referente a imposto de renda pessoa jurídica, certo? Aí, eu tenho que calcular o PIS e tenho que calcular o COFINS. Então, lucro real, percentual do PIS, 1,65, fez todo o cálculo, aqui a gente consegue visualizar bem, e COFINS fez todo o cálculo também, ó, né, total do COFINS, né, quanto que deu ali o valor, COFINS, lucro real, 7,60, ok? Agora eu vou mostrar o presumido, no final eu vou mostrar uma tabela completa, tá? Assim, comparativo, lucro real e lucro presumido. Então, para fazer o planejamento tributário do planejamento tributário entre o lucro presumido e o lucro real, o que que ele fez? Ele vai fazer como análise, né? O imposto de renda, ó, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e PIS e COFINS. E agora ele vai pegar esses mesmos valores agora do lucro presumido. O lucro presumido, ele presume um determinado valor, né? Então, presume lá, está tudo junto aqui, então ele pegou todo o valor, né? Então ele presume que 8% dessa receita bruta vai ser o lucro. E comércio de lubrificante aqui ele tem 1,6. De forma geral, a gente geralmente só tem um, mas aqui ele tem o comércio de lubrificante, então ele jogou 8% mais 1,6, ok? E com isso ele calculou quanto que seria, ó, dos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, quanto que seria o total da base de cálculo, ou seja, ele imagina que daquele faturamento dos 3 primeiros meses ele teve 87 mil de lucro. Dos 87 mil, do imposto de renda ele aplica 15%. Né? E assim eu fiz para os outros, né? Para os outros, abril, maio e junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Mesmo cálculo, só mudou as informações ali em relação ao faturamento, mas a alíquota e o imposto de renda é o mesmo. Aí, para cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, qual que é a presunção? Presunção de que do faturamento, 12% é o lucro, né? Calculou aqui, ó, quanto que daria os 12% para cada um dos 3 meses, fez o somatório, 109.046. 109.046, né? Aplica a alíquota de 9%, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Mostrando para os outros meses, ok? PIS e COFINS, aqui eles estão juntos. A distinção, né, é que o COFINS aqui ele é não cumulativo, né? PIS 0,65 e COFINS 3. Então dá 3,65. Vamos ver como é que ficou no final, então. Então, assim, ó, isso foi um trabalho de monografia, né? Essa monografia, ela justamente analisou qual que seria o melhor regime, né, tributário. Então, de um faturamento, né? Aliás, eu acabei não vendo ali quanto que era o faturamento como um todo. Eu queria ter visto, né? Deixa eu ver quanto que era o faturamento aqui, ó. Ó, pessoal, de um faturamento de 3 milhões e 600, de um faturamento de 3 milhões e 600, pelo lucro real, a empresa, né, pagará, né, se ela optar pelo lucro real, 393 mil. Se ela optar pelo regime presumido, né, tendo a possibilidade, ela vai pagar 232. Então é uma diferença bem grande, né? Para 3 milhões e 600, um dá 400 mil e o outro dá menos de né, 232 mil, é uma diferença bastante significativa, né? A distinção entre uma e outra, vocês pensem o seguinte, né?
esses 150 mil a mais que uma empresa está investindo, tipo assim, que uma tem menos tributos, ela consegue investir na sua empresa, ela consegue ter um diferencial competitivo em relação às concorrentes, né? Passado 10 anos, coisa e tal, a outra está muito mais na frente do que aquela que, digamos, está num regime de tributação não favorável. Legal. Aí vou mostrar um segundo caso. Por quê? Porque a ideia é assim, o objetivo é apresentar para vocês, então cada ramo de atividade vai ter algumas distinções e tudo mais. O primeiro lá, né, era a questão, né, que tinha comércio de lubrificantes e tudo mais, e aqui é um caso que é assim, ó, planejamento, isso é o título da monografia, planejamento tributário aplicado à empresa de comércio varejista de produtos farmacêuticos. Então, trouxe aqui a questão do objetivo, né, e o tema e tudo mais. O presente trabalho tem por tema a análise tributária da empresa Schumacher Comércio de Medicamentos Limitada, que atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, né, para também impactar ali, na cidade de Lajeado, né, Rio Grande do Sul. Então, qual que foi o objetivo do trabalho dela? Analisar as formas de tributação, lucro real, presumido e simples nacional. Então, esse caso aqui é justamente que eu queria, sim, até dar um enfoque maior, porque a gente vai conseguir ver os três, né? E como é que ela fez para apresentar, então, os três ali, para mostrar qual que era mais vantajoso, né? Uma das formas que a gente viu é apresentar ali quanto que pagou de tributos, né? Aí aquilo realmente dá uma impactada, que você viu, poxa, uma diferença grande, né? E aqui ela vai mostrar, conforme assim, ó, de um faturamento, quanto que seria o lucro dela no final, pegando os tributos todos, ok? Então tá. Aí ela quer descobrir qual que é a mais vantajosa. Aqui eu tenho, né, a apuração pelo Simples Nacional. Então, o que que acontece? Eu acho que eu não fechei, né? Olhem só, para ela verificar qual que é a alíquota, ele faz a estimativa com base nos 12 últimos meses. Então, por exemplo, os 12 últimos meses, quando chegou aqui em janeiro de 2013, era 719 mil. Aí os 12 meses em fevereiro, porque ele vai mudando, né? Tipo como se fosse médias móveis, né? Então vai mudando os últimos 12 meses, últimos 12 meses. Então aqui ele vai fazendo sempre com base nos 12 últimos meses, ok? Aqui, o que eu quero mencionar? Vou abrir com vocês a lei complementar, anexo 1 é o comércio, ok? E vou mostrar ali a alíquota, para ver de onde é que ela tirou, tá? Aqui ela explica, ó, né, a explicação, né, ela menciona. Ó, deixa eu abrir a lei complementar aqui. Será que eu fechei? Acho que eu fechei. Deixa eu abrir bem rapidinho. Ó, eu joguei a lei complementar 123. E a gente clica aqui. Aí eu vou descer tudo que eu vou abrir lá no anexo. Né? Anexo 1, ela é comércio. Então, comércio é anexo 1. Opa, ele estava carregando, a princípio parecia que estava já lá embaixo. É essa lei complementar que vai tratar a respeito do simples, tá? Que vai tratar a respeito do MEI também. Resolveu pensar um pouco. Ó, essa aqui é a alíquota, ó. Esse é o anexo 1, né? Ó, anexo 1, que valeu até final de 2017. Então, olha só, nos últimos 12 meses, o faturamento dela era de 719 mil, se eu não me engano, eu vou abrir, né? Aí era 7,54, tá? Então, ela vai pegar, simplesmente pega o faturamento, 7,54%, ponto. Aí passou de 720 mil, aí ela vai aplicar 7,60, tá? Isso aqui que a gente visualiza aqui, ó, é só como é que é distribuído, ok? Mas ele vai pagar um único aqui, que é 7,60 ou 7,54. Falei aqui por causa do faturamento.
Ah, professor, mas se fosse hoje em dia, beleza, se fosse hoje em dia, não, se fosse hoje em dia, ela ia aplicar, né? Essas alíquotas aqui, ó, que é o anexo 1, opa, eu quis só marcar aqui, só sublinhar, pagaria essas alíquotas aqui, que é do anexo 1, né? Só que depois que ele faz a conta, foi logo quando a gente estava no intervalo, né? Você bota a alíquota e daí você subtrai esse valor aqui, dá uma reduzida no valor daí. Então, coloca a alíquota, ele acha um valor, subtrai esse valor que a gente tem a direita, que é o valor a deduzir. É o mesmo tipo de cálculo que a gente faz no imposto de renda pessoa física, né? Você aplica a alíquota e depois tem um valor a deduzir. Ok, vamos voltar ao nosso exemplo lá. Então, ó, aqui como era até 2017, né? Menos de 720 mil e mais 720 mil. Estou mostrando porque é justamente o que ela vai mostrar aqui, ó. Ó, menos de 720 mil, mais de 720, e aqui ela foi menos, ó. Aí ela explica, ó. A empresa Schumacher Comércio de Medicamentos, como mencionado anteriormente, é tributada atualmente pelo Simples Nacional. Sendo verificado, a alíquota aplicável tornou poucas vezes em função do seu faturamento, iniciando em janeiro, abaixo de 720, em 7,54, depois foi 7,60 em fevereiro, porque passou de 720 mil, e depois ficou em 7,54. Legal? Acho bem interessante comentar isso com vocês, porque na minha época de graduação a gente não tinha, e muitas vezes você paga na contabilidade e você não tem a menor ideia, né? E às vezes uma pequena variaçãozinha aqui, ó, já muda a alíquota, né? Então, é claro, né, pessoal? É claro. Por exemplo, deixa eu comentar uma coisa interessante para vocês. Nosso objetivo é fazer tudo dentro da regularidade, né, dentro da normalidade. Mas querem que eu conte uma coisa que aconteceu? Teve um auditor que ele ficou muito encucado, isso contado por outro auditor da Receita Federal, que ele ficou muito encucado como é que uma empresa ela tinha um faturamento tão redondinho. E ele falou assim, não é possível. E daí o cara ficou encucado, ele falou, não, cara, tem que descobrir o que está acontecendo. Aí ele ficou tão assim que ele foi no shopping, porque era uma loja do shopping, era uma loja que faturava bem, e ele sentou lá no shopping para ver o que estava acontecendo. Sabe por quê? O que acontecia? Ah, na verdade, assim, ó, disso gerou chamar o programador, chamar o cara que desenvolveu o software e entender tudo, tá? Mas para que vocês tenham ideia, lembra que a gente falou das alíquotas, a gente estava conversando sobre as alíquotas? Qual que era a preocupação dele? Eu acabei pulando aqui. Qual que foi, o que o programador fez no sistema? Eles criaram um sistema que ele ia até tanto de faturamento por dia. Depois que ele chegava a um X de faturamento, a maquininha emitia o cupom fiscal, mas ele não era um cupom fiscal verdadeiro. Tipo assim, cara, o sistema dele só contava até um determinado faturamento. E o que eles observaram é que, tipo assim, chegava lá pelas 6 da tarde, a loja não vendia mais nada. Aí o auditor ficou tão encucado, que depois ele se ligou do horário, que ele foi lá no shopping averiguar e constatar que, tipo assim, para fazer provas, né, que realmente estava faturando e tudo mais. Aí chamaram o programador para entender o que tinha acontecido, e o programador tipo, falou assim, não, na verdade, a empresa me chamou, né, uma rede com mais lojas, coisa e tal, me chamou para fazer o programa de tal forma que quando chegasse a tanto de faturamento, para que ela não saísse da alíquota, não sei o quê, não caísse fora, né, do regime de tributação, ela simplesmente bloqueava, parava, tá? Isso não é planejamento tributário, tá? Já é caso de fraude. Mas, né, acontece umas coisas bem doidas, né? Beleza. Então a gente viu aqui do Simples Nacional e aqui a gente viu quanto é que seria o lucro. Então essa empresa, né, no ano de 2013, ele teve um faturamento de 592 mil, né? Desses 592 mil, aí tem a questão, né, dos tributos e tudo mais que ele pagou, ó, né, do Simples, beleza, e alcançou um lucro líquido de 46.363. Ok, vamos. Aí o que acontece? Lembra que eu falei que no Simples Nacional eu tenho a questão, né, de fazer uma análise com outros tributos que entre o lucro presumido e o lucro real eu não faço. Então, o que ela fez? Ela apurou aqui quanto que foi o ICMS dela, né,
tributado integralmente, o débito do ICMS. Aí depois, compra de mercadorias, porque daí eu tenho, né, para cálculos, né, por questão do lucro presumido e tudo mais. Valor apurado. PIS e COFINS, né? Aqui, ó, COFINS. Porque, aliás, desculpa. O que a gente está vendo? Para mim me expressar melhor, no Simples Nacional, ela vai pagar só aquela alíquota, beleza? Só que aquela alíquota envolve ICMS, envolve a contribuição patronal previdenciário, envolve PIS, COFINS, imposto de renda. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui, ele fez todo o cálculo do débito e crédito aqui do ICMS, né? Então, entrou a mercadoria, né? Eu consigo utilizar esse crédito, mas eu tenho débito, então ele fez os cálculos, né? Ó, desculpa, passei muito rápido. Ele pegou aqui, ó, né? Débito do ICMS, aí ele tem o crédito do ICMS. O crédito do ICMS foi maior, aqui, ó, 2034, que o débito. Mas por quê? É porque ela comprou bastante mercadoria e ficou com a mercadoria no estoque, beleza? Aí depois, aqui o cálculo, né, débito e crédito, ó, ficou negativo, então ficou com valor ali a compensar, tá? PIS e COFINS, né? COFINS 3%, PIS 0,65. Aí o imposto de renda, né, do lucro presumido, ó, no ramo de atividade, né, se entende, presume-se que o imposto de renda é 8 e da contribuição social se presume que o lucro é 12. Aí, então, do faturamento aplica 12 e dos 12 aplica 9, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu só tenho a questão, né, da receita financeira que vai influenciar aqui, ó, na base de cálculo. Ok. O INSS patronal. Então, para mim calcular e fazer um comparativo com o Simples, eu tenho que pegar quanto que foi a folha de pagamento, aplica 20% que é o INSS, aí aplicou aqui o RAT é risco de acidente, depende do ramo de atividade, pode ser 1, 2 ou 3%, né? Então aqui é 1% que ele aplicou, dá para ver por aqui, ó, e terceiros aqui é 5,8%, né? 5,8% de terceiros ele aplicou. Eu não detalhei, eu até posso disponibilizar, aliás, eu vou disponibilizar para vocês, para fins de consulta extra, complementar, né? Ele explica ali o que entra, né? E você tem, assim, SESI, auxílio educação, vários, esse dinheiro é destinado, né, para o sistema S, para fomentar ali, né, para estatais ali do governo, e entra ali, daí ele explica, eu acabei não trazendo acabei não trazendo detalhado o que seria o 5,8, mas na monografia tem. Aí aqui é o total do INSS, pensando no empregado, só que eu tenho o Prolabore, então eu tenho o Prolabore, né, dos sócios da empresa, também ali que eu estou de 20%, vai entrar aqui o valor. Então assim, ó, se ela for tributada pelo Simples Nacional, vou voltar um pouquinho, deu 43 mil de lucro, ok? Vê se não é isso, 46, ó. Ela fatura 592, ela tem um lucro líquido de 46. Se ela for se enquadrar no lucro presumido, além de ela ter que pagar uma quantidade maior, tipo assim, paga PIS separado, COFINS, né? Vai pagando vários separados, não ela paga uma guia só, é a DAS, né? Paga a documento, além de ser muito mais fácil pelo Simples Nacional, no caso do faturamento dela, né? Ela ainda teria um lucro muito maior. Pelo lucro presumido, ela teria 33 mil de lucro, tá? No outro, ela ficou com 46, né? Então, já deu uma diferença aqui de uns 13 mil, olhando por cima, assim. E agora a gente vai para o lucro real. Para o lucro real, o que ela fez? Aplicou o PIS de 1,65, não 0,65, e COFINS de 7,60. Também, né? Aí a gente vai ter que fazer o cálculo, né? Quanto é que seria ali o lucro dela para fazer toda a conta. Teria o adicional de 10%. No final, pelo lucro real, ela teria um lucro líquido de 29 mil. Então, deixa eu ver se acho que eu coloquei no outro slide. Coloquei, ó. Pelo Simples Nacional, ela pagaria num total de tributos, né, 22 mil.
mais fácil até de fazer. O que acontece? Às vezes, se a diferença for pequena, é muito mais interessante ela se enquadrar como lucro presumido ou lucro real, né? Perdão. Às vezes, se a diferença for pequena, vale muito mais ela se enquadrar como simples nacional ou lucro presumido do que lucro real. O lucro real vai dar muito mais trabalho. E se ela puder escolher entre o simples nacional e o lucro presumido, com certeza, né, o simples nacional vai pagar numa guia só. Então, assim, ó, olha a diferença do total de tributos. Vai de 22, no lucro real ela pagaria o dobro. Então, assim, ó, é a mesma empresa, a mesma atividade, mesmo faturamento. Só na hora de escolher o regime de tributação dá uma diferença bem significativa, né? Ó, e daí o caso 3 era aquele caso que eu havia comentado com vocês, que eu falei, acho que eu nem vou entrar nele, que ele fez com o Simples Nacional e ele considerou o lucro presumido, ele não considerou o lucro real, porque ele não tinha o balanço patrimonial, ele não tinha os demonstrativos contábeis, ele não tinha nem o balanço e ele não tinha nem o DRE. Então ele não conseguiu fazer. Mas, obrigado, Maria. Mas a ideia foi justamente assim, ó, né? Deixa eu até vir aqui para vocês, tirar a apresentação. Pessoal, então assim, ó, qual foi a minha ideia nessa nossa conversa de hoje, tá? Esse assunto que vocês tiveram, eu tive quando eu trabalhava no banco. Quando eu trabalhava no banco, eu tive um programa de capacitação chamado Programa de Ascensão Profissional. E daí a gente tinha diversos conteúdos, né? E um deles estava relacionado à administração financeira, gestão, que na verdade era assim, a gente recebia um material para fazer uma prova. Dependendo como a gente se qualificasse, né? Tipo assim, eu conseguia, eu tive êxito, ganhei aquela certificação. Então aquela certificação ajudava a galgar os cargos. E daí eu me lembro que daí você olhava e pensava a respeito de planejamento tributário e ficava decorando assim, é prestação de serviço, então é 32%. Se for comércio é 8%. O que eu quis trazer? A minha ideia foi o quê, né? Aquilo que, tipo, eu decorei ali o percentual e vi como é que calculava para também me dar bem na prova, eu quis trazer de uma forma assim, ó, apresentar a Lei Complementar 123, que daí possibilita vocês saberem. Não vou pedir para que, né? No meu conteúdo, não vou pedir que vocês estudem, mas assim, ó, eu quero que vocês tenham a base para que, se vocês queiram escolher o ramo de atividade, vocês saibam assim, se eu colocar tal atividade, será que é interessante? Será que não é? Porque comentei com vocês que quando eu constituí uma administradora de bens, né? Que era uma empresa minha, que era tipo assim, pensando tipo no futuro, fazer administradora. Aí eu quis colocar no ramo de atividade tudo que vocês podem imaginar, né? Fazer de tudo, né? Quero fazer de tudo, quero fazer tudo. Por quê? Porque eu pensei assim, ela é uma administradora, mas se eu quiser alocar um imóvel próprio, eu consigo alocar um imóvel próprio. Se eu quiser vender um imóvel próprio, posso vender. Se eu quiser, tipo, uma coisa que tivesse como relacionamento meio que a representação, alguma coisa, representar alguma coisa, eu poderia fazer. Tipo assim, ela cuidasse dos meus bens e eu conseguisse ganhar um dinheiro com ela, além disso, mas sempre cuidando assim, ó, minha única preocupação era não ter funcionários, para não ter, digamos, uma trabalhista para recair em cima do patrimônio, né? E daí você faz as contas, mas não sabe de onde é que vem, ou não sei, a Luana, bem, se bem que a Luana hoje em dia não precisa se preocupar porque o sistema vai vendo ali para ela, né? Mas ela consegue entender da onde é que é a alíquota. Então, assim, às vezes um faturamento um pouco a mais é viável ou não é viável. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Ontem foi domingo e quem aqui já foi na Vila Germânica? Aqui no, tipo no Oktoberfest tem a Vila Germânica. Legal, Vitor foi, Thalita foi, Luana foi, legal. Não, ela escreveu. Eu não. Então, assim, ó, cara, ontem eu fiquei assim pensando, né? Ó, primeiro, pessoal, essa aula está sendo gravada. Quero dizer que não conheço a empresa, não estou dizendo que tenha relação, nem nada disso, por favor, né? E aliás, gosto como direto lá, né? Não vou dizer o nome, então, para não dizer qual que é, tá? Mas assim, ó, olha só que bacana.
Na Vila Germânica, tem 2 locais que eu sempre gosto de ir. Vou ter que dizer, porque eu vou ter que entregar aqui o negócio, né? Que vendem uma batata recheada. Cara, é a melhor batata recheada que vocês podem imaginar. O sanduíche, os hambúrgueres são bons, bons. Assim, ó, se você come uma batata recheada, eu sei que tem uns lugares no shopping que, cara, não é a mesma coisa. Tem que vir aqui, passa aqui em Blumenau, cara, coisa gostosa de estrogonofe, de filé, enfim, né? Aliás, pedi hoje de novo, tem aqui em casa. Né? Olha só, mas o que eu queria dizer é o seguinte: você vai. Isso, cara, é muito bom. Aí assim, aí eu fui lá ontem, certo? Parece que é tudo uma coisa só. Parece que é tudo uma coisa só. Tem um local chamado, né? Não vou dizer os nomes para não ficar, mas está gravado. Depois alguém vai lá ainda, depois porque alguém denunciou aqui, né? Tá lá gravado. Mas assim, ó, é o mesmo espaço, só que eles têm assim. Você recebe, por exemplo, quem bebe chopp, eu não bebo, né? Mas me deram no copinho lá, uma Coca-Cola e tinha. De um lado tem o nome de um restaurante, do outro lado da bolachinha tem outro nome, tá? Mas eles não se preocupam de botar nome de um, nome de outro. Quando você pede, você às vezes vai pagar num caixa, no outro caixa. Só que tem os 2 nomes diferentes do local. Tem um nome e outro nome, ok? Tem música ao vivo, a música ao vivo fica tocando, acaba atendendo os 2. Tá, tudo aí beleza. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Então são 2 locais, que eu não sei quem são os donos, talvez, né? A ideia que seria, o ideal seria que fossem 2 donos diferentes. E a gente tem esse estudo de caso, que é o estudo de caso 3. O que é o estudo de caso 3? Que eu não vou passar para vocês, porque a gente já entendeu a lógica. O estudo do caso 3 é o caso do cara que tinha lanchonete, e dessa lanchonete ele fazia delivery. E do delivery o negócio cresceu, e daí ele começou, ele virou uma, tipo um espaço assim, né? Que nem eu falei do Batata, sei lá, não conheci o local, não fui atrás do local. Só que assim, ó, vocês sabem que esses bares, restaurantes, né? Cara, fatura bem, porque tipo assim, o pessoal vai lá, toma aquelas torres de chopp e bebida alcoólica, então tem um faturamento bom. O que aconteceu? Em 2018, essa empresa, que era aquele estudo de caso que a gente começou a conversar, ele não se enquadrava mais no Simples Nacional. Vocês viram como o Simples Nacional era interessante? Como o Simples Nacional era show de bola, que o valor aparecia muito mais baixo, muito mais fácil, não tem toda aquela burocracia, não precisa ser lucro real e coisa e tal, que é o demônio, né? Então, agora você imagina que você tem um espaço super bem localizado e daí o cara tem 2 restaurantes. Ele não entrou nos 2 regimes de, tipo assim, ó, pode ter as 2 empresas no Simples, né? Com certeza, se fosse uma só, o cara tinha extrapolado os 4.800.000, mas aí ele tem os funcionários caracterizados diferentes. Como eles se entendem lá dentro, não sei, né? Como é que funciona. Mas assim, né? Também não quero falar por mal, porque eu adoro, quero que continue funcionando maravilhosamente, né? Mas assim, ó, tem 2 empresas, são 2 empresas distintas, funcionários com roupas distintas, caixas, tudo funcionando assim, né? Ao invés de você ter uma. Então, ao invés do cara ter uma e o cara sair do Simples, ter que pagar muito mais tributos, o cara, com certeza, ele deve ter 2 empresas do Simples Nacional. Legal? Achei bem interessante. Assim, ó, o que dá um monte de rolo, tá? Nessa questão do planejamento tributário. Quero trazer de uma forma assim mais legal para vocês. Dá um monte de rolo assim, ó. O cara tem a empresa, aí ele tá com. Eu acho que eu comentei, acho. O cara tem dívidas, alguma coisa assim, aí o cara constitui. Eu já vi o cara constituir 3 empresas. Eu não sei o que deu, porque eu não fui atrás, né? Isso há mais tempo, assim, né? Que era cliente nosso. O cara colocou assim: um filho era o dono da empresa de manhã, o outro filho era do turno da tarde, e o outro filho era do turno da noite. E daí a empresa era alocada. Aí eu não sei se vai, sabe? O que assim, ó, o que eu tenho certeza que funciona como planejamento tributário, que eu digo assim, que não sei se vai, que eu digo assim, o auditor chega lá e diz assim, não, isso aqui é, sabe? Porque assim, ó, ele vai verificar, os clientes são os mesmos, como é que o cara trabalha com os mesmos clientes? O que é feito e que tem resultado, que é entendido que é realmente planejamento, é quando você tem várias atividades. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que, sei lá, tem uma, como se fosse uma oficina, assim. Aí uma parte é só pintura e latoria, sei lá. A outra é só mecânica. A outra só troca óleo. E eles estão meio que distanciados. Isso o auditor da Receita entende assim, não. Perdão, são coisas distintas, funcionários distintos, cada um, ele pode fazer esse planejamento, né? Agora, se você meio que mistura eles todos ali, aí ele vai dizer, não, isso aqui não é.
Então, assim, lembrando, né, o planejamento tributário ele tem que ser anterior ao fato gerador. Então, não adianta o cara ter feito tudo meio atravessado, depois querer consultar vocês e pedir para o cara voltar, né, no tempo e conseguir resolver. Não estou dizendo que não tem gente que faça uns rolos, né? Mas assim, se o fiscal pegar, vai dar zebra. A ideia do planejamento é desde o começo vocês pensarem, tá? Sobre isso. Pessoal, a respeito do planejamento, que eu quis passar para vocês, é esse material para que vocês conseguissem ter uma visão assim, tipo no quadro, né? Os três para ter como um comparativo. Eu não vou exigir que vocês calculem, até porque já tiveram outras matérias e nosso assunto é tópicos especiais, mas é justamente uma forma, né, para vocês que, meu Deus, para vocês que daqui a um mês estão graduados aí, são administradores, então deu uma reforçada nesse conteúdo. Vou trabalhar com vocês, talvez, mais adiante, num próximo encontro, vou trazer algumas questões, só de umas distinções entre ali os regimes, para a gente ver eles se captaram bem, tá? Mas sem, não vou exigir, não é um objetivo tipo assim, ninguém vai decorar as alíquotas, ok? Mas para ver a questão da compreensão, e com isso a gente vai ter base também para estudar para a nossa avaliação, tá? A gente trabalhou sobre isso e eu havia comentado em a gente verificar um contrato social a respeito de uma administradora de bens. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte: eu me disponho a disponibilizar esse contrato social para vocês ao longo dessa semana. Eu vou disponibilizar e daí vocês vão ter acesso. Aí vocês podem, né, quando for melhor para vocês, dar uma olhada, verificar, né, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, a gente retoma, assim, daí a gente conversa mais produtivo do que agora, porque a gente passou bastante informações e às vezes a pessoa já poderia estar cansada e não captar. E daí a gente pode, semana que vem, a gente verificar, olha, vira o contrato social, vocês vão ter disponível, né? Vou fornecer, inclusive, ele em formato Word, né, já dá para dar uma prévia aí, já dá até para vocês pensarem ali em trabalhar a respeito disso. Semana que vem eu vou só alinhar alguns poucos pontos que eu acredito que talvez ficaram em aberto ali da administradora de bens, e daí a gente vai falar a respeito da administradora de condomínios. Então eu queria saber de vocês se ficou alguma coisa assim, ou que vocês queriam trabalhar, alguma coisa que ficou em pendência, alguma coisa que vocês gostariam assim que também a gente comentasse desse nosso tópico. Beleza, então a princípio tá tudo jóia. Vou só desligar a gravação, a gente volta a conversar, tá? Só um pouquinho.